as disciplinas espirituais. E uma delas a gente vai ver hoje, que é a meditação na palavra de Deus. Eu acredito que as práticas existentes, as práticas espirituais, as práticas cristãs, as disciplinas espirituais, elas precisam ser resgatadas nos nossos dias, porque elas são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. É através da disciplina espiritual. Nenhum cristão cresce sem o exercício diário, rotineiro, cotidiano das práticas espirituais. E eu entendo que esse é um grande desafio para nós, sobretudo no século 21, século que nós vivemos. Por quê, pastor? Porque você não precisa ser profeta para perceber que nós vivemos em outros tempos. Você que nasceu na década de 60, na década de 70, na década de 80 como eu, nós nascemos numa era onde não tinha internet. Nós nascemos numa era onde não tinha os smartphones, onde não tinha as redes sociais. Então a dinâmica da nossa vida era completamente diferente. Dificilmente nós tínhamos, por exemplo, telefone fixo. Dificilmente uma família tinha um telefone fixo. Quando uma pessoa queria encontrar outra, ligava para o telefone fixo e olhe lá. Então não é necessário a gente perceber como as coisas mudaram. Por exemplo, houve uma mudança na forma das pessoas pensarem ao longo dos últimos 20, 30 anos. Como assim, pastor? Hoje, claramente, nós vivemos num contexto onde a maioria das pessoas, elas negam a existência de verdades absolutas. Hoje nós vivemos numa geração onde tudo é relativo, tudo é personificado, é a minha verdade, é o meu entendimento, é a minha forma de ver as coisas. Não existe mais como há 30, 40, 50 anos atrás, preto e branco. Hoje as coisas são meio assim um cinza, são meio misturados, as pessoas não têm verdades claras, objetivas. Hoje, por exemplo, existe também uma mudança no paradigma econômico, financeiro. Que mudança é essa, pastor? Nós vivemos numa geração onde o senso de inadequação é muito grande. Nós compramos um aparelho, por exemplo, nós compramos um celular hoje. Há um ano depois, esse celular já está inadequado. E o marketing, e as propagandas, e o comércio, a indústria, lançam uma versão mais nova e me força a comprar sempre uma versão mais nova. Senso de inadequação, e isso gera o consumismo. As famílias hoje, elas consomem muito mais do que há 30, 40 anos atrás. E para consumir mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais. E aí vem a terceira mudança, que é a mudança profissional. Que mudança é essa, pastor, no mercado de trabalho? Não existe mais barreiras, limites entre o meu trabalho e o descanso. O celular acabou as barreiras entre o meu trabalho e o descanso, porque com o celular eu estou levando o trabalho para minha casa. Há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, claramente um pai de família entrava na empresa às 8 da manhã, saía às 11h30, 12 horas, e quando ele batia o ponto às 12 horas, ele se desconectava do trabalho, e ele passava de 12 a 2 horas com a sua casa, na sua família, e não tinha patrão, não tinha supervisor, não tinha gerente, não tinha fornecedor que ficava mandando mensagem para ele. Por quê? Porque não tinha celular naquela época. Então ele descansava, ele se desconectava do trabalho, e ele voltava às 2 horas da tarde, e batia o ponto às 6 horas, e quando ele saía da empresa, da indústria às 6 horas, e voltava para sua casa, ali era o momento de descanso. Hoje isso não existe mais. As pessoas trabalham nas empresas, na indústria, e com o celular no bolso. Um cliente lhe alcança. Enquanto você está assistindo televisão com a sua esposa ou com seu filho, um supervisor está colocando meta no seu smartphone para você cumprir no dia seguinte, e você já fica preocupado. Você já fica com a mente acelerada. Enquanto você está viajando, até mesmo com sua família,
Pessoas ficam mandando mensagens e você já fica preocupado, você não descansa. Por quê? Porque houve uma mudança muito grande no aspecto profissional, a quebra da barreira que dividia trabalho e descanso. E a última mudança que eu destaco, existem outras, mas o tempo não dá espaço para isso. A outra mudança que é vinculada a essa quebra de barreira é a quebra ou a mudança do paradigma de comunicação, o surgimento da internet e das redes sociais, porque até 1997 não tinha internet. E a partir daí a internet passa a ser um produto ou um serviço tão essencial, pense bem, como água e luz. As pessoas chegam na sua casa, antes de lhe dar boa noite, ou graça e paz, ou paz do Senhor, ela pergunta: qual é a senha do Wi-Fi? A gente viaja por aí e meu filho fica uma crise de ansiedade muito grande. Não tem internet. Papai, cadê o Wi-Fi? Cadê a internet? Eu falei: não tem internet, e graças a Deus que não tem internet. A nova geração não consegue mais viver sem internet, é como se fosse o balão de oxigênio dela. Se não tiver internet, ela está morta. Vai fazer o quê aqui? Está muito chato aqui, não tem internet. As redes sociais têm gerado grande ansiedade nos nossos corações e um pensamento, uma mentalidade cada vez mais acelerada, a ponto de nós não termos mais concentração, meus irmãos, nem no nosso trabalho, porque enquanto nós estamos trabalhando, as notificações estão chegando, a gente não se concentra mais no nosso trabalho, a gente não se concentra mais em assistir um programa de televisão ou fazer uma leitura, porque enquanto nós estamos assistindo televisão, não sei se você já se pegou fazendo isso, você está assistindo um programa de televisão, e ao mesmo tempo que você está assistindo o programa de televisão, você está com o celular na mão, mandando mensagens. Isso acelera a nossa alma, isso tem acelerado o nosso coração. E o pastor John Piper, pastor batista americano, ele disse o seguinte, certa feita: uma das grandes utilidades das redes sociais será provar que a falta das práticas espirituais, meditação bíblica, oração, adoração, a serviço comunitário, a ausência das práticas espirituais, não era por falta de tempo. Se tem uma coisa que as redes sociais vão nos provar no último dia, quando as cortinas da eternidade se abrirem diante de nós, é provar que nós não oramos, não foi por falta de tempo, que nós não meditamos e nos aprofundamos na palavra de Deus, não foi por falta de tempo, que nós não nos reunimos em comunidade para adorar o Senhor, e de fato estamos aqui para adorar a Deus, sem se preocupar com nada, com acessórios. Estamos completamente diante de Deus, prostrados, adorando ao Senhor. Não foi por falta de tempo, foi por falta de prioridade. Então, meus amados e queridos irmãos, a alma do homem e da mulher dos nossos dias, é uma alma que anda acelerada, a ponto de não ter mais tempo e concentração para o exercício das disciplinas espirituais, da meditação bíblica, oração, adoração, serviço e relacionamento comunitário. Por essa razão, meus queridos, nós precisamos resgatar na nossa agenda, na agenda de rotina, na agenda cotidiana, a prática dessas disciplinas espirituais. Que disciplinas são essas, pastor? Primeiro, o tempo da palavra, o tempo da meditação bíblica, o tempo de oração, o tempo da adoração, o tempo de serviço ao outro, e por último, o relacionamento comunitário. Hoje nós vamos falar sobre o tempo da meditação bíblica, e eu penso que o Salmo 1 nos apresenta o compromisso que o povo de Deus deve desenvolver em torno da palavra de Deus. Eu não sei se você já parou para perceber, mas os salmos, eles são canções ou orações construídas em torno de 1000 anos. Você tem salmos do ano 1500 a.C., Moisés, Salmo 90, e você tem salmos do ano 500, o povo no pós-exílio. Então 1000 anos o povo escrevendo canções e salmos, você tem vários autores, mas foi no período do exílio babilônico
que homens piedosos compilaram. O que é compilar, pastor? É reunir todas essas canções em um livro. Esse livro que você tem aqui, com 150 canções, ele foi reunido cerca de 500 anos antes de Cristo. E quando os autores compilaram esses salmos, eles escolheram o salmo primeiro para ser o salmo que abre as portas para uma verdadeira adoração. Se nós queremos de fato adorar o Deus verdadeiro, que o Salmo 50, o último salmo, termina com o salmista conclamando a gente a adorar a Deus, mas o Salmo primeiro diz que para a gente adorar verdadeiramente a Deus, a gente precisa conhecê-lo por meio da palavra. Então, com a sua Bíblia aberta, eu queria trabalhar com vocês alguns aspectos desse Salmo primeiro. E esse Salmo primeiro traz para nós 3 divisões naturais. Primeiro, o salmista nos apresenta 2 estilos de vida. Segundo, ele nos apresenta 2 características desses estilos de vida. E em terceiro lugar, ele nos apresenta 2 destinos diferentes desses estilos de vida. Então, quais são os 2 estilos de vida que o salmista nos oferece? Veja comigo o verso 1 e o verso de número 2. Diz assim o salmista: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O salmista nos apresenta aqui 2 estilos de vida. O primeiro estilo de vida é um estilo de vida a partir do ouvir apenas a si mesmo, e o segundo estilo de vida é uma vida a partir do ouvir a voz de Deus. Quando o salmista começa o texto, como é feliz, ou na sua versão talvez esteja dizendo, bem-aventurado, felicíssimo, felicíssima é a pessoa. Esse termo aqui é interessante porque ele aparece várias vezes no Antigo Testamento. E mais da metade das vezes que aparece no Antigo Testamento, aparece aqui nos Salmos. Então os Salmos, os 150 Salmos, do início ao fim dos Salmos, o salmista está querendo nos ensinar como é uma vida bem-aventurada. O que é de fato uma vida feliz. O que é de fato uma vida abençoada aos olhos de Deus. E segue comigo, porque o texto diz que essa vida bem-aventurada, ou essa vida feliz, ele começa com uma negação. Não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou dos zombadores, ou dos resenhistas, se você quiser atualizar. Zombador, escarnecedor, não senta, não recebe o conselho dos ímpios, não anda na conduta dos pecadores, e não se assenta na roda dos zombadores. E essas 3 imagens aqui descrevem o estilo de vida de uma pessoa que decidiu desenvolver a sua vida a partir de valores, a partir de princípios, a partir de prioridades, a partir do modo de pensar que faz grande oposição aos valores, aos princípios, ao modo de pensar do reino de Deus. Quando o salmista traz para nós, não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta de pecadores e não se assenta na roda de zombadores, o salmista não está dizendo aqui 3 grupos de pessoas diferentes. Ele está falando um estilo de vida. Um estilo de vida onde as pessoas vivem conselhos, seguem condutas, práticas, hábitos, e se assentam ao redor, na mesa, na companhia, desenvolvem relacionamentos com pessoas que vivem a sua vida não a partir dos valores do reino de Deus, não a partir da voz de Deus, mas a partir das suas próprias vozes. Então perceba comigo, meus queridos, que o salmista começa, olha, como é feliz, como é bem-aventurado, como é abençoado as pessoas que não seguem esse estilo de vida, de conselho de ímpios, de conduta de pecadores, de roda de escarnecedores. Pessoas que estabelecem um estilo de vida à parte da palavra de Deus, à parte da voz de Deus, que começam a conduzir as suas vidas, fechando os seus ouvidos para a voz de Deus. Pessoas que estabelecem conselhos,
orientações, planos, diretrizes, uma forma de pensar a vida, que não tem nada a ver com os valores de Deus. Por exemplo, você está numa academia, está fazendo exercício físico, e talvez você consiga observar pessoas, conselhos, de pessoas que chegam até você e dizem assim: eu não acredito mais no casamento. Eu não acredito mais que vale a pena a gente desenvolver um relacionamento longevo, duradouro, de aliança. Talvez a gente está num ambiente profissional e a gente desabafa com um colega ou um amigo e a pessoa diz assim para a gente: olha, por que você insiste com esse casamento? Você tem o direito de ser feliz. Por que você não troca essa mulher e pega uma mais nova? São os conselhos dos ímpios. E mais, pessoas que chegam até nós e dizem assim: não vale a pena ser fiel no pagamento dos impostos num país tão corrupto como o nosso. Se todo mundo faz, se todo mundo sonega, por que você não pode fazer? Por que você não pode burlar a declaração do imposto de renda? Se todo mundo faz isso. Conselho de ímpios, conduta de pecadores, práticas éticas, morais, que a gente começa a perceber na sociedade, meus irmãos, fruto desse pensamento que faz oposição aos valores de Deus. E quando o salmista fala de roda, ele fala de companhia, ele fala de amizade. Meus irmãos, preste bem atenção, existem amizades que corrompem o nosso coração. Você, jovem, tome muito cuidado com quem você anda, com quem você namora, com quem você compartilha nas redes sociais o seu coração, cuidado. Quando o salmista fala de rouba de zombadores, aqui a palavra zombador significa pessoas cínicas, pessoas que fazem pouco caso da palavra de Deus, pessoas que dão risada dos valores de Deus, porque acham fora de moda, fora de época. E quantas vezes nós estamos nos associando, quantas vezes nós estamos nos tornando sócios, quantas vezes nós estamos nos envolvendo numa amizade ou um relacionamento afetivo com pessoas que não pensam como a palavra de Deus. E a gente está estabelecendo negócios, e a gente está estabelecendo sociedades, e a gente está conversando o profundo do nosso coração para essas pessoas. Eu me lembro que quando eu me converti, por exemplo, existiam amigos que eu andava, que essas pessoas, elas me influenciavam mais do que eu influenciava elas. Então eu tive que tomar a decisão: eu não posso mais andar com fulano. Porque se eu continuar andando com essa pessoa vai sabotar os valores do reino de Deus em nosso coração. Meus irmãos, é isso que o salmista está dizendo. E quando o salmista diz isso para nós, ou ensina isso para nós, ele está dizendo, por meios poéticos, que viver com essas pessoas, que pensar como essas pessoas, não revela uma vida bem-aventurada, não revela uma vida feliz. Por mais que a nossa vida esteja tudo bem, obrigado, mas aos olhos de Deus, a nossa vida não é mal-aventurada, porque uma vida bem-aventurada é uma vida onde um homem ou uma mulher tomou uma decisão: eu quero viver a partir da palavra de Deus. Eu não quero seguir o conselho dos ímpios, eu não quero imitar a conduta, a prática de pessoas que não conhecem a Deus, eu não quero me relacionar em qualquer nível com pessoas que não andam com Deus. E foi justamente isso, meus irmãos. Você que conhece a história de Israel, foi justamente isso. Israel começou a seguir o conselho dos ímpios, das nações pagãs. Israel começou a imitar a conduta das nações pagãs. Israel começou a se relacionar, a ter amizade, alianças com as nações pagãs, e foi justamente isso que levou o povo para o exílio.
Eu repito, os salmos foram compilados nesse período, e quando o salmista coloca o salmo primeiro, como o primeiro salmo, está dizendo para o povo de Israel: olha, o que aconteceu conosco, com o povo de Deus, aconteceu porque a gente não deu ouvidos à palavra de Deus, porque a gente ouviu o conselho dos ímpios. Veja comigo o que está escrito, abre a sua Bíblia aí, 2 Crônicas, capítulo 36, para você ver. O verso de número 15, o cronista, e aí vou lhe dar uma dica, você que gosta da palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, o cronista, ele está escrevendo no período pós-exílio babilônico. Muitos acreditam que foi Esdras quem escreveu Crônicas. Esdras vive no período pós-exílio, e Esdras conta a história, e ele dá a interpretação bíblica da história. 2 Crônicas 36, verso 15. Olha só o que o texto diz: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes Deus falando com o povo, várias vezes Deus advertindo, como um pai faz com o filho: cuidado com essa amizade, cuidado com esse namoro, cuidado com esses, você está se envolvendo muito com essa pessoa, está ficando essa amizade muito unha e carne, cuidado com essas decisões. Muitas vezes Deus advertindo, por meio de quem? O texto diz, por meio de seus mensageiros, por meio dos pregadores, por meio dos profetas. Deus advertindo, Deus levantava os profetas. O que o povo fazia? Matava os profetas, prendia os profetas, calava os profetas, pois Ele tinha compaixão de seu povo. Deus tinha compaixão. Quando Deus nos adverte, quando Deus fala conosco por meio da sua palavra, em momentos como esse aqui, meus irmãos, momentos em que nós estamos pregando aqui ou ensinando, nós estamos pastoreando o coração de vocês. Momentos como esse aqui, Deus está falando com você, Deus está falando comigo, Deus está falando conosco, pois Ele tem compaixão de nós, tem compaixão do seu povo, e do lugar da sua habitação. Agora veja comigo o verso 16, mas eles faziam o quê? Lembrou da palavra? Zombaram. Ó a roda dos zombadores, dos escarnecedores, eles zombaram, eles faziam resenha, eles levavam o caso na brincadeira. Que Deus vai fazer isso nada, os dias são outros, esse pregador está desatualizado. Eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. Porque chega um momento que Deus fala assim: você não vai me ouvir não? Então eu vou disciplinar você. Deus vai falando, Deus vai advertindo, Deus vai aconselhando, Deus vai alertando: cuidado. E às vezes tem gente que acha que a palavra de Deus é como um Dorflex, que só serve para dor de cabeça do agora. Estou com dor de cabeça agora, eu preciso de um Dorflex. Não, talvez a palavra de Deus que está sendo pregada aqui agora para você, você vai precisar daqui a um mês, daqui a um ano. E quando a gente despreza, nós estamos descartando a voz de Deus no nosso coração, e foi isso que o povo de Israel fez, e já não houve remédio. E a grande pergunta que nós podemos fazer aos nossos corações, meus irmãos: quantas vezes as nossas vidas chegam a situação em que não há mais remédio, porque Deus fala, Deus mostra, Deus adverte, Deus alerta, Deus ensina, Deus admoesta, Deus adverte, e a gente não ouve? Quantas vezes, meus irmãos, os nossos casamentos entram num verdadeiro caos, onde não há mais remédio, porque maridos e mulheres se fecham para a palavra de Deus. Qual é a explicação que Jesus dá em Mateus 19 para o divórcio? Endurecimento de coração.
Quantos cônjuges estão desmotivados no casamento, tanto falar, e fala, e fala, e adverte, e mostra na palavra, e ora, e parece que o outro não reage, e é cristão, e se diz discípulo de Cristo. Até quando a gente vai fechar a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente para a palavra de Deus? A gente precisa se deixar moldar, se deixar transformar, se deixar refazer pela poderosa palavra de Deus, meus irmãos. Quantos filhos, jovens, adolescentes não quebram a cara? Não quebram a cara no namoro, não quebram a cara na vida profissional, porque o pai e a mãe, que são profetas de Deus dentro de casa, o seu pai e a sua mãe são os instrumentos de Deus, que Deus colocou na sua vida, jovem e adolescente, para lhe ensinar o caminho do Senhor. E quantas vezes jovens e adolescentes e crianças, assim como o povo de Israel, zombam do conselho dos pais e das mães, casam com pessoas que não deveriam casar, namoram com pessoas que não deveriam namorar, têm amizade com pessoas que não deveriam andar, e começam a trocar os pés pelas mãos e tomar decisões equivocadas. Por quê? Porque os seus corações não conseguem ouvir e se render ao conselho de Deus, assim como o povo de Israel. Agora eu lhe pergunto, se as famílias andam desse jeito, cônjuges endurecidos, filhos endurecidos, pais endurecidos, como é que não vai ficar a sociedade, meus queridos? Porque as famílias estão paulatinamente sendo engolidas pelos valores e princípios e modo de pensar mundano e carnal, desprezando o contato com a palavra de Deus. Seja em ambientes como esse, seja em momentos particulares na sua casa, o contato com a palavra de Deus entre cônjuges, entre pais e filhos, estamos desprezando isso. Essas realidades caóticas se percebem nas escolas, por exemplo. Quem é professor aqui nessa igreja sabe muito bem quão difícil tem sido ser professor nos dias atuais. Não se respeita mais. Nós estamos vivendo uma geração onde não se respeita mais autoridades. Por quê? Porque na casa, no recôndito da família, aquele menino, aquela menina não foi ensinado ou não se deixou se render ao ensino de uma autoridade, do pai e da mãe. E aí vai para a escola, e na escola não respeita professor, e na escola não respeita diretor, e aí vai para o mercado de trabalho, e lá no mercado de trabalho não respeita o patrão, não respeita o gerente, não respeita o colega de profissão. E nós estamos vivendo uma geração, cada vez mais, onde o conselho dos ímpios, a conduta dos pecadores e a roda dos zombadores tem norteado os nossos corações e a nossa alma. E o resultado disso é uma vida que desagrada a Deus. Agora veja comigo o contraste, o verso 2. Porque se por um lado existe esse estilo de vida, que o salmista diz, não siga Israel, não siga povo de Deus, esse estilo de vida. O salmista diz ao contrário. Existe um outro lado, existe uma outra proposta, ao contrário, a sua satisfação, a satisfação do bem-aventurado, a satisfação do feliz, a satisfação do abençoado, do homem e da mulher bem-aventurado, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, meus irmãos. A palavra satisfação aqui traz a ideia de deleite, de prazer, de vontade. A nossa vontade deve estar na lei do Senhor. E lei do Senhor, entenda bem isso. Lei do Senhor aqui para o salmista não é regra. Lei do Senhor é todo o conselho de Deus para a sua vida.
Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para você, homem, para você, mulher, para você, pai, para você, mãe, para você, cônjuge, para você, filho? Qual é a vontade de Deus? A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é quando a nossa satisfação está na voz de Deus. Porque a voz de Deus é que nos transforma, é a voz de Deus que nos sustenta, é a voz de Deus que nos dá maturidade, é a voz de Deus que arranca o pus do pecado do nosso coração. É a voz de Deus. E o salmista diz que bem-aventurado é quando a nossa satisfação está nessa lei. E nessa lei, grave bem o verbo, nessa lei, ele medita. E o verbo meditar aqui está no presente. E o salmista, para tentar ensinar com mais clareza ainda, diz, ele medita constantemente, e ele faz isso dia, e ele faz isso noite. Isso aqui não significa que você vai passar o dia inteiro lendo a Bíblia, não é isso que o texto está falando. O texto está falando é que a palavra de Deus na vida do bem-aventurado, a palavra, a voz de Deus, a vontade de Deus, primeiro, é a sua satisfação, Ele quer conhecer. Porque você não pode viver aquilo que você não conhece. Se você não conhece, como é que você vai viver? Só se um anjo descer do céu e começar a revelar para você, mas você precisa conhecer. Você precisa ter contato. Você precisa colocar como prioridade na sua vida o contato com a palavra de Deus. Eu vou aqui, no meu dia a dia, ter contato com ela. Eu vou abrir um espaço na minha agenda, todo santo dia. Eu vou ter contato com a palavra de Deus. Eu vou priorizar os espaços na minha igreja que ensinam a palavra de Deus. E essa igreja tem tantos espaços, meus irmãos, que ensinam a palavra de Deus. Eu vou estar em pelo menos um espaço desse. Eu vou estar aqui no pequeno grupo, eu vou estar no EBD, eu vou estar num espaço onde a palavra de Deus é explicada, onde a palavra de Deus é explanada, para que eu conheça, porque a minha satisfação e meu deleite está na palavra, e a partir do que eu conheço, eu medito. E meditar aqui, a palavra significa literalmente resmungar. Sabe uma mulher resmungona? Tem lá na sua casa? Você conhece alguma mulher resmungona? Tenho certeza, você já se olhou no espelho hoje? Claro que você conhece. A mulher resmungona fica, ó. Ritinha quando resmunga fica, ó. Vai sendo pingueira. Ping, ping, ping. Eu falo, chega pelo amor de nosso Senhor. A palavra meditar significa que a palavra de Deus fica igual a pingueira no seu coração, ó. Você medita, você ouve aqui. Deixa eu ponderar isso. Porque eu não sei como é que fizeram essa igreja aqui, às vezes a ideia que eu tenho é que botaram algum dispositivo ali naquela porta, que quando a gente passa por aquela porta, o dispositivo deleta tudo que a gente ouviu aqui. E as pessoas não sabem nem o que o pastor ensinou hoje, o que foi pregado hoje. Tem um dispositivo ali. O meditar não, a gente fica meditando. A gente deixa a palavra trabalhar. O que isso significa para mim? Você lê a palavra, você entende e você pergunta, o que isso se aplica para mim? Como é que eu posso viver isso? E você vai murmurando no seu coração, meditando a palavra de Deus. É isso que o texto está dizendo. A grande pergunta que nós podemos fazer ao nosso coração, nesta noite com bastante sinceridade, a nossa agenda, os nossos compromissos, as nossas atividades e ações revelam que a nossa satisfação está na lei do Senhor. Sejamos sinceros, meus irmãos. Eu não estou dizendo aqui que tem momentos da nossa vida que a gente está assim, com o pneu murcho. Eu, como pastor, às vezes passo por isso. Mas de repente você vem de novo e volta. E volta para a palavra. Não é um estilo de vida. Realmente a satisfação está a satisfação na palavra do Senhor está em nossos corações. Nossas decisões pessoais, relacionais, familiares, profissionais, nossas decisões ministeriais revelam que nós temos meditado na palavra de Deus e ouvido a sua voz. Porque às vezes eu não sei você, eu gosto de ouvir outros pregadores, eu gosto de ouvir.
Mas às vezes a gente só está ouvindo o que Deus está falando com os outros. E o que Deus está falando com você? Deus quer falar com você. Às vezes a gente só está bebendo de fontes de outros. Deus quer falar com você. Deus quer falar com o juvenil. Diretamente, sem intermediários, sem meio de campo. Deus quer falar com o Du, Deus quer falar com o Ney, diretamente. Como é que Deus faz isso, meus irmãos? Quando eu sento, quando eu reservo um tempo de qualidade da minha agenda, e isso aí varia de cada pessoa. E eu deixo a palavra de Deus, eu acalmo meu coração e deixo a palavra de Deus entrar e falar o meu coração, e eu medito nela. O contrário disso é a gente viver a nossa vida no modo automático, sem perceber a voz de Deus. Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida, nós estamos lidando com casamento, nós estamos lidando com filhos, nós estamos lidando com contas a pagar, com profissão, com vida acadêmica, com tanta coisa que a gente está fazendo, e nós estamos pisando em quais alicerces? Quais são as rochas que nós estamos pisando? Qual é o fundamento que tem sustentado os nossos passos, as nossas decisões? É a nossa própria voz? É a nossa própria maneira de ver as coisas? É o nosso achismo? É os ecos do nosso coração? Hoje nós estamos percebendo a voz de Deus e a direção de Deus. Se eu for perguntar para você qual é o tempo de Deus para a sua vida hoje, você consegue responder? O que Deus te chama para priorizar hoje, você consegue responder? Nós só conseguimos responder se a gente percebe a voz de Deus. Jesus disse certa feita aos seus discípulos, em João 8,31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Agora segue comigo, porque primeiro eu te apresentei 2 estilos de vidas completamente diferentes. E o salmista, ele é um bom didático, ele agora vai ilustrar esses 2 estilos de vida. Veja comigo o verso 3 e o verso 4, porque o salmista nos apresenta 2 características: a vida como árvore plantada, ou a vida como palha. Esses 2 estilos de vida são ilustrados, ele desenha. Sabe quando você quer ensinar algo para uma pessoa, e a pessoa está meio assim, sem saber como, deixa que eu vou desenhar, para ver se tu entende. O salmista aqui vai fazer um desenho. Um estilo de vida é como árvore plantada, e o outro estilo de vida é como palha. Veja comigo, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele quem? O bem-aventurado, aquele ou aquela que tomou a decisão no seu coração: eu vou viver a partir da voz de Deus. Tudo que ele faz prospera. Aí ele vai no verso 4 e diz: não é o caso dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que vivem nos seus conselhos, nas suas próprias condutas, com amizades, na roda, com relacionamento de zombadores. Não são o caso dos ímpios. Como são os ímpios? São como palha que o vento leva. São como palha que o vento leva. A imagem da árvore plantada à beira de águas correntes é a imagem de uma pessoa, de um estilo de vida, de uma decisão. A pessoa tomou a decisão, mesmo que ela seja minoria, eu tomei a decisão, eu quero viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida, seja em quais áreas forem, eu quero viver a minha vida a partir da voz de Deus. O que Deus está dizendo para mim? É isso que eu quero viver. Eu quero conhecer a voz de Deus. Eu quero ter satisfação na voz de Deus. Eu quero me render à voz de Deus. Eu quero me submeter à voz de Deus. Ainda que eu seja minoria, ainda que eu seja zombado, ainda que eu faça parte de um pequeno e seleto grupo de pessoas, no meio desse caos que nós vivemos, eu quero viver a minha vida a partir da palavra de Deus. E aí então vem o salmista e diz: então a sua vida é como uma árvore plantada junto a correntes de água. E o que essa ilustração nos ensina? Nos ensina algumas verdades. Por exemplo,
Uma vida como árvore plantada possui consistência e vitalidade. Vida como árvore plantada possui consistência, possui base, sustentação e vida e vitalidade. A vida do bem-aventurado é como árvore plantada à beira de correntes de água, à beira de correntes. E o texto diz: não é o caso dos ímpios, que são como palha. Palha não tem vida. Palha que o vento leva, palha não tem vida, e palha também não tem sustentação. Qualquer vento leva a palha. Não é o caso da vida bem-aventurada, que tem vida e tem sustentação. Vem os ventos e a árvore está firme. Vem as adversidades e a árvore está firme, está com vida, está produzindo frutos. Por quê? Porque ela está plantada, ela está solidificada. Há consistência, há segurança, há solidez, há vitalidade, há oxigênio para essa vida. A gente percebe claramente, meus irmãos, na vida de um homem e de uma mulher, quando aquela pessoa está com vida espiritual, quando aquela pessoa está motivada, quando aquela pessoa está para cima, passando por problemas, mas ela está firme. Por quê? Porque a palavra de Deus está sustentando ela. A pessoa está enfrentando um problema familiar, está enfrentando um problema no casamento, ou um problema com o filho, mas ela está firme. Ela está firme nos seus compromissos, ela está firme na sua relação com Cristo, ela é uma pessoa de oração, ela é uma pessoa da palavra, ela não abandona o caminho da fé. Por quê? Porque ela está plantada à beira de águas correntes, ela tem consistência, ela tem base, ela tem alicerce. Por quê? Porque ela tomou a decisão: eu vou viver a partir da palavra de Deus. Segundo lugar, a vida como árvore plantada se permite ser retroalimentada. A vida como árvore plantada se permite ser nutrida, alimentada. Veja comigo o que o texto diz: é como árvore plantada. Perceba que a árvore foi plantada por Deus, e ela foi plantada junto à beira de águas correntes. Ela está recebendo nutrição, ela está recebendo irrigação, e nós sabemos muito bem que árvores precisam de água para sobreviver, para crescer, e para realizar a sua fotossíntese. Qual é a missão da árvore? Realizar a fotossíntese, e sem água ela não consegue. Como é que nós vamos cumprir a nossa missão? Missão como pais, missão como mães. Você, pai e mãe, aqui nessa noite, você recebeu uma missão, e não é uma missão fácil não. Criar filhos, educar filhos no caminho do Senhor, não é uma missão fácil. Você recebeu uma missão, talvez você recebeu um ministério dentro da comunidade de fé. Como é que você vai realizar o seu ministério? Sem se deixar nutrir, sem se deixar oxigenar pela palavra de Deus, meus irmãos. Às vezes nós estamos lidando com as coisas, nós estamos lidando com os nossos compromissos desnutridos, fracos, dislexos. Nós estamos com fome, nós estamos cansados, nós estamos fracos. Por quê? Porque a mesa do banquete está preparada, e constantemente a gente despreza, e se a gente desprezar, a gente não vai dar conta. Cada um de nós também necessitamos ser irrigados, nutridos pela meditação da palavra de Deus, dia e noite. Não abra mão disso na sua vida, não abra mão desse alimento, não abra mão do contato da palavra de Deus na sua vida, no seu casamento. Se seu cônjuge não senta com você, sente sozinha com seu filho, ore por ele. Se você ainda não tem no seu lar a prática de reunir na mesa e trazer a palavra de Deus, coloque isso, pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês, seja o que for, coloque isso na sua vida, na sua agenda. Traga a palavra de Deus para a sua casa. Em terceiro lugar,
A vida como árvore plantada possui evidências de maturidade. Veja comigo que o verso 3 diz assim: dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Quando você ouve essa expressão, dá fruto, quando uma árvore chega a dar fruto, é porque ela chegou no tempo certo de maturidade. Você planta uma árvore, você planta uma jaqueira, e você rega, e você nutre, e você coloca insumo, e ela cresce. As folhas verdes, é aquela coisa toda, mas cadê o fruto? Para uma árvore assim, Jesus falou assim: seca e morre. Porque Jesus não está preocupado simplesmente com folhas. Ele quer ver os frutos. Porque as folhas podem enganar, mas os frutos revelam que nós alcançamos a maturidade. O texto está dizendo que quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus, o próprio Deus, nos planta junto das suas águas correntes, das suas águas purificadoras. E a gente começa a ser alimentado, ser nutrido, e a gente vai crescendo a ponto de amadurecer e dar os frutos. E você pode estar se perguntando: mas que frutos são esses, pastor? E aí Paulo responde para nós. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a pergunta que eu faço para vocês é: como é que o Espírito Santo decidiu produzir esses frutos no seu coração, no meu coração? É fruto do Espírito, vem dele, mas qual foi o meio que ele decidiu? Quais são os meios que o Espírito Santo usa para produzir esse fruto no nosso coração? É a palavra de Deus. Como é que o Espírito Santo vai produzir em nós, meus irmãos, mais amor? Mais amor pelo nosso cônjuge, mais amor pelos nossos filhos, mais amor pelos nossos pais, mais amor pelos homens, pelas mulheres que Deus coloca na nossa vida, pelos irmãos, mais alegria, mais paz, uma pessoa mais amável, mais fiel, mais mansa, mais gentil, uma pessoa que sabe se dominar, sabe a hora de falar, sabe a hora de se conter, sabe como falar, sabe as palavras certas a serem usadas. Como é que o Espírito Santo vai produzir isso em nossos corações, se a gente rejeita a palavra? O Espírito Santo decidiu usar a sua palavra. A palavra de Deus é a palavra do Espírito Santo. Foi Ele que inspirou os salmistas, foi Ele que inspirou os autores sagrados, para nossa edificação, para nossa maturidade, para que a gente gere frutos de uma vida bem-aventurada, de uma vida que anda com Deus. Como é que as pessoas que não andam com Deus vai perceber? Uau! Como a vida de Dai possui frutos, como a vida de Neliene possui frutos, como a vida do pastor Valdério possui frutos. Como é que as pessoas que não andam com Deus vão perceber isso, meus irmãos? Quando nós priorizarmos o contato com a palavra de Deus, e não é apenas conhecer, porque muita gente conhece, mas é se deixar render e se arrepender. E a pergunta que eu faço ainda: como então esperaremos crescer em maturidade, a ponto de produzir o fruto do Espírito, se negligenciarmos o contato com a palavra de Deus? Não vai ter como. E o texto encerra, o autor encerra a imagem da árvore com o último princípio. A vida como árvore plantada, ela tem consistência, ela tem vida, ela é uma vida madura, mas é uma vida que recebe a bênção de Deus. Porque o texto diz assim: tudo o que ele faz, prospera. E deixa eu esclarecer aqui uma situação, para você não sair daqui dessa noite dizendo assim: então se eu
meditar na palavra, viver a palavra, tudo o que eu fizer vai dar certo? Nem tanto assim. Por isso eu chamo a sua atenção para a história de um homem, que quando eu leio esse texto aqui, eu identifico esse texto com a história desse homem, e o nome dele é José. Vocês sabem muito bem que José foi um patriarca que viveu bem antes de Cristo, e quem escreve a história desse homem é um homem chamado Moisés. Moisés é que escreve a história de José, e Moisés está escrevendo a história de José para ensinar o povo de Israel no deserto: olha, se vocês obedecerem a voz de Deus e viverem a partir da voz de Deus, Deus vai abençoar o caminho de vocês como abençoou José. Veja comigo Gênesis 39, verso 3 e verso 23, 2 exemplos. O texto diz assim: quando este percebeu, este quem? Potifar. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, José, quando Potifar, que era o patrão de José, percebeu que Deus estava com José, e que fazia prosperar em tudo o que ele realizava, Deus estava com José e abençoava todas as ações de José. Agora vai comigo com o verso 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Por quê? Porque o Senhor estava com ele, com José, e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Quando nós olhamos para as Escrituras, o que é ter uma vida próspera, à luz do texto aqui de José de Gênesis, é ter uma vida marcada pela presença do próprio Deus. E quando nós nos rendemos à palavra de Deus, Deus nos coloca junto às suas correntes e faz com que o próprio Deus esteja com você, onde você estiver trabalhando, onde você estiver atuando, na sua casa, no seu mercado de trabalho, Deus está com você e Ele está abençoando a obra das suas mãos, a ponto de quando você construir ou você colher os frutos do seu trabalho, você perceba que tudo veio das mãos de Deus. E eu quero encerrar nessa noite com 2 destinos, porque o salmista coloca 2 estilos de vida, 2 características. Ele fala agora 2 destinos, de pessoas que se rendem e de pessoas que não se rendem à palavra de Deus. O verso 5, o verso 6 diz assim: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Perceba, meus queridos, que a imagem que o salmista está construindo aqui, ele sai da imagem da agricultura e vai para a imagem do tribunal. E a ideia é que ele está dizendo o seguinte: olha, existe 2 destinos para quem acolhe a palavra de Deus e para quem vive a partir da palavra de Deus, a parte da palavra de Deus. Ele diz: por isso os ímpios, eles não resistirão no julgamento. Que julgamento é esse? No julgamento final. Quando as cortinas da eternidade se abrirem, quando Deus estabeleceu o seu grande tribunal, Deus vai nos julgar a partir de como nós reagimos, como nós lidamos com a sua palavra na história. Como é que Daniel lidou com a minha palavra na história? Como é que Daniel se deixou moldar pela minha palavra na história? E o texto está falando que os ímpios não vão resistir nesse julgamento. Mas o verso de número 6 diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E deixa eu esclarecer uma coisa aqui para você. Deus não aprova o caminho dos justos, porque o justo nunca errou ou nunca cometeu um equívoco. Deus aprova o caminho dos justos, porque o justo tomou uma decisão na sua vida: eu vou confiar no único justo que viveu entre nós, e esse justo se chama Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que em Jesus não cometeu pecado algum,
E não houve nenhum engano na boca de Jesus. Se tem uma pessoa que viveu entre nós e ele foi justo, esse homem é Jesus. E ele decidiu morrer na cruz por nós. Por todos nós que falhamos, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós erramos, nós nos fechamos para a palavra de Deus, mas o único justo se entregou por nós naquela cruz, para que eu e você entreguemos a nossa vida a Ele, para que eu e você confiemos nele, para que eu e você decida tomar a decisão de construir a sua vida a partir da sua voz. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que confia em Cristo é justificado. Então nós somos justos, não porque nós somos bons, nós somos justos, porque nós confiamos em Cristo, o nosso Salvador. E a pergunta que eu faço nessa noite: qual tem sido a nossa decisão? A nossa decisão de construir a nossa vida a partir da nossa própria voz? Ou daquilo que Jesus tem falado para nós? Os nossos compromissos, a nossa agenda. Você que está aqui nessa noite, que nos visita, qual tem sido a base da sua vida? Das suas decisões? Quem tem orientado as suas decisões? As suas prioridades? Nessa noite eu gostaria de chamar o Ministério Louvor. Nessa noite nós vamos estar celebrando a Santa Ceia. E a Santa Ceia é a mesa da graça, é a mesa do recomeço, é a mesa do perdão. Nessa noite nós queremos convidar você que nos visita nessa noite, se tem alguém aqui nessa noite, que ainda não se rendeu ao único justo, Jesus Cristo, nós queremos convidar você aqui nessa noite. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e decidir reconstruir a sua vida a partir da voz de Jesus? Eu gostaria de chamar os diáconos, os pastores. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.